Ministério Jocum, a base da Jocum. Ele visitou, acho que alguns estados lá, ele vai falar. E ele tem na bagagem dele um certificado internacional, inclusive, um diploma internacional dessa base missionária, que tem repercussão, inclusive tem validade de faculdade em alguns países, né? E dentro da grade dele, ele tem uma matéria exclusiva de intercessão. Então, ele vai encerrar o nosso trabalho. Vem cá, Ari, por favor. Aplauda o Senhor pela vida do missionário. Glória a Deus. Filho, você tem 20 minutos. Em nome de Jesus. Pai, gente, vocês são felizes com Jesus? Amém. Bom, gente, muito obrigado, mãe, pastor, por confiar em mim, para estar aqui. Deixa eu aproximar mais um pouquinho o microfone. Ô, Du, eu sei que eu não ia te pedir nada, mano. Eu falei para ele, hoje eu não vou pedir nada para você. Só que agora aqui em cima eu tô vendo que o microfone tá bem baixo. Se você puder dar um grau. Bom, gente, para quem não me conhece, que não é ninguém, mas meu nome é Aurê, eu sou filho da pastora Roberta, do pastor Jair, fazer uma apresentaçãozinha aqui. Tenho 20 anos, valeu, irmão. Agora volta correndo pra cá. Volta correndo. Aí. Aqui a gente tem que brigar para as pessoas para elas nos servir, entendeu? É diferente. A gente vira e fala, hoje você não serve. A mão dele tá tremendo assim, para mexer nas coisas. Bom, é isso. Meu nome é Aureliano, eu tenho 20 anos. Eu sou ministro aqui dessa casa e sou estudante de Direito também. E, bom, o próximo passo é que eu fiz esse ITED, que ela é da agência missionária chamada Jocum. Então, o meu tempo na Jocum Teresina. A Jocum Teresina ficava no Piauí, é uma base da Organização Internacional Jovens com a Missão, a sigla é Jocum, que ela dedica-se à evangelização, treinamento e serviço humanitário, né? Uma das atividades que a Jocum Teresina ela tinha era a ETED, pode ir para o próximo, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, tá? Então, vamos lá, Jocum é uma organização internacional de missões. Então, internacional por quê? Porque até o fundador da Jocum, ele fundou lá no Havaí, já tem uns 50 anos, e aí ele veio para o Brasil, fundou aqui, então o nosso âmbito da Jocum, ele é internacional, então tem muitos países, eu acredito que tem apenas 2 países que não têm uma base da Jocum, do resto a gente tem um controle que são vários países, do menor ao maior, tem pelo menos uma base missionária da Jocum. E ela trabalha com esse tipo de treinamento, que é o quê? É treinar jovens. É o primeiro curso para você dar entrada e se tornar um missionário da Jocum. Então, é quando você faz o ingresso. Então, com a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, você pode servir em qualquer base do mundo inteiro, se você falar o idioma do país, né? Que já é um pouquinho difícil. Na Tailândia eu não sirvo, em vários outros também. Mas é isso, ela tem uma duração de 5 meses, e aí é dividido, 3 é teórico, onde a gente fica na mesma base, morando por 3 meses, e outros 2 meses são práticos, onde a gente sai em viagem. Tem algumas ETEDs que acontecem aqui no Brasil, que eles saem em viagem para outros países. Então, aconteceu, alguns dias antes de eu chegar em Teresina, tinha uma ETED que era lá de Kona, que fica, Kona, eu só esqueci, perdão. Kona? Kona fica na Turquia? Não. A ITED de Kona, que eu esqueci o país, ela veio fazer o prático dela aqui no Brasil. Então, eles mandam para vários países diferentes. A minha, quando eu fui fazer meu prático, eu fiquei no Nordeste mesmo. Então, fiz meu teórico no Nordeste e fiz meu prático no Nordeste, onde eu viajei para vários lugares dos mais diferentes. Então aí, gente, eu deixei umas fotinhos, tá? Daqui a pouco vocês vão parar de ver foto minha. Eu tinha que fazer essa introduçãozinha para vocês entenderem algumas coisas. Bom, eu tive treinamentos em Teresina, que foi no meu teórico. Lá eu fui treinado na esfera do louvor e adoração. Passei por muitas coisas, muitos evangelismos de rua.
tem uma foto, vocês gostaram daquela fotinha ali, ó? São José de Ribamar, que eu tô assim? Tem gente que ficou muito brava esse dia, que era perto de uma igreja católica, e o pessoal falou que eu estava zoando o santo. Mas eu não estava zoando, gente, eu estava imitando o anjo que estava assim. Gente, vocês podem dar risada, tá? Vocês estão bravos comigo? O que está acontecendo? Vamos lá? Amém. Teresina, não me batam. Bichopar, essa igreja de Bichopar, me chamaram para fazer uma pregação lá, junto com a equipe, mas eu fui levar a palavra. Essa igreja, para vocês terem uma ideia, não tinha nem teto, tá? Ela não tinha teto mesmo. Era só isso. A igreja, ela era um círculo de blocos assim. Eu era um pouquinho, o bloco passava um pouquinho na minha cabeça assim só, e tinha cerca de mais ou menos assim 5 pessoas assistindo. Próximo, por favor. Bom, e com tudo isso, eu quero chegar em um momento. Por que eu falei de toda essa história da Jocum, por todo esse momento? Porque eu quero dizer para vocês que eu fui imersivo numa história que eles já carregam há anos. E essa história é os passos da intercessão. Que é o quê? Lá na Jocum, a gente tem horário para fazer tudo. Então, a gente tem horário desde para comer, até para os serviços manuais, que no meu caso era carpinar. Não, gente. Eu não só tocava violão o dia inteiro, tá bom? Eu carpinava, arrancava árvore, eu fazia bastante coisa assim, bastante serviço braçal. Minhas mãozinhas que não tinha nenhum calo, porque eu trabalhava no escritório, saiu com alguns calinhos. Agora não tem mais também, graças a Deus, em nome de Jesus. Eu também fui picado por um marimbondo na boca também, foi maravilhoso, gente. Fui arrancar uma árvore, o marimbondo veio na minha boca. Eu não coloquei a foto aí, porque eu acho que eu ia me expor muito. Ia ficar meio feio. Mas bom, lá, como eu tinha horário para fazer tudo, eu também tinha horário para minha intercessão, que era a intercessão em grupo. E a gente seguia um tipo de modelo, que é o modelo que a Joy Denson, ela colocou no livro dela, deixa eu lembrar o nome, Intercession, Thrilling and Fulfilling, em 1997. Esse livro, ele fala sobre os passos da intercessão, de como deve ser feita a intercessão. A Joy Denson, ela é tipo assim, top na Jocum. Por quê? Por causa que ela era uma das cofundadoras. Então ela é tipo dinossaurão da Jocum mesmo. Ela estava há muito tempo e aí ela passou isso para a gente dar continuidade. E, bom, vamos lá, que eu já estou sendo apressado aqui, vou tomar um tiro daqui a pouco. Gente, vocês estão muito bravos, meu Deus do céu. Vamos lá, passos da intercessão. Agora é hora de chorar, né, gente? É isso aí, minha pregação não é dar risada. Então, os passos da intercessão. Mateus 6 diz: mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. A gente tem que entender que a intercessão, ela não é algo raso, ela é íntima e profunda. Bom, eu não vou me esboçar, porque eu acho que vocês já entenderam o que significa intercessão, né? Vocês já entenderam que a gente tem que interceder? Isso aí está certo, né, gente? Então, o que eu vou aprender para mostrar para vocês e apresentar é uma nova forma de intercessão. Não vou ensinar você a orar diferente, não estou falando isso. Eu vou falar para você orar de um jeito certo. Não orar de um jeito certo também, ou melhor, vou te dar passos que a gente pode chegar ao resultado que Deus queira. A gente entende que o secreto, que Deus nos chama para o secreto, ele muitas vezes não é estar sozinhos. Ou seja, quando Deus me chama para o secreto, não é necessariamente Ele está sozinho no seu lugar ali, onde não tem ninguém. Mas sim, o secreto é quando eu estou perto de Deus. Claro, também é necessário a gente estar sozinho, como a palavra diz, para a gente fechar a porta do seu quarto, né? Do nosso quarto, e entrar no momento de oração. Mas sim, a gente também tem que entender que o nosso secreto é quando nós estamos com nossos irmãos. Vou te dar um exemplo. Lá em Atos 2, fala que todos estavam reunidos no mesmo lugar, unânimes em oração, certo? Então ele estava ali no secreto com o Pai.
Por quê? No secreto com o Pai. Vocês sabem que quando a gente chega na casa do nosso pai, só tem família, só tem irmão, a conversa não é diferente? Tipo, vocês vão conversar de coisas mais da família de vocês, vocês vão conversar de coisas mais íntimas. Só que se você chama um estranho para estar com vocês, vocês não vão fazer a mesma coisa, é ou não é? É ou não é? Então, quando a gente está com o nosso pai, a gente age de jeito diferente, porque a gente está em família, e isso é o secreto que eu estou querendo dizer com vocês. Vocês estão acompanhando? Estão comigo? Então vamos lá, agora com base no que a Joy Denson apresentou, vamos para o primeiro passo da intercessão. Esse tema aqui, ele é dividido em 7 passos, se chama 7 passos da intercessão. Quem está anotando, que eu acho... Ai gente, que lindo, né? Vem gente anotando, que maravilha. 7 passos da intercessão, que lindo, meu Deus do céu. 7 passos da intercessão, ele vai tratar sobre os momentos do que você deve orar. Ele vai te dar tópicos para você orar por tais coisinhas. E o primeiro passo dele é: peça a Deus um coração limpo. Peça a Deus um coração limpo. Vamos lá. Outra coisa aqui, eu quero fazer um adendo, gente. Olha bem, quem está escrevendo, olha bem esse slide. Vocês estão vendo? Vocês acham mesmo que eu teria capacidade de fazer essa parada? Não. Então eu quero agradecer, e se vocês puderem, dar uma salva de palmas para minha namorada, essa linda que fez esses slides, ela manja muito, parabéns. Volta. Peça a Deus coração limpo. Salmos 139 diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. Gente, parece fácil pedir, não é? Mas é difícil, gente. Quando a gente pede para Deus sondar a gente, ver se há algum caminho mau na gente, começa uma briga mental, meus amigos. Que eu queria que vocês anotassem também, não coloquei no slide justamente para ficar na mente de vocês, para vocês entenderem. No nosso corpo, a nossa pessoa, ela possui 4 tipos de inteligências. A primeira é do homem não transformado, a inteligência do homem não transformado, ou seja, o homem que não conheceu a Deus, o homem que não teve acesso a Deus. É a primeira inteligência que ainda habita em nós. A segunda inteligência é do homem transformado, é do homem que conheceu a Deus, mas ainda é homem, ainda erra. É a segunda inteligência que ainda está em nós. A terceira inteligência é do Espírito Santo, que é o terceiro, já deixa de ser a gente tão humano, e é uma inteligência de fora do Espírito Santo. E a quarta inteligência é a inteligência do céu, porque nós, no nosso DNA, nós pertencemos ao céu, amém ou não? Vou pegar a mania do pastor, amém ou não? Pode dar um amém sem eu pedir? Então a quarta inteligência é a inteligência do céu, por quê? Alguma coisa na gente ainda remete de quando a gente estava no céu, ou seja, quando a gente ainda era plano lá em cima, quando Ele nos moldou, o que a gente foi formado, como o salmista diz, quão misteriosamente, assombrosamente fomos formados. Essa inteligência que veio de Deus ainda coloca em nós, por isso que nós vemos a humanidade fazendo coisas que são incríveis. Nossa, como pode um ser humano criar um tablet que é um notebook? Olha que loucura. Por quê? Ainda existe inteligência do céu na gente. Amém? Estão comigo? Então vamos lá, gente. Existem 4 inteligências. Imagina a treta de tudo isso aí na nossa mente. Imagina o nosso homem não transformado vendo o que está acontecendo e alguém falando: nossa, você está errando em tal coisa. Deus, sai em mim um caminho mau. E aí tem vários caminhos maus e ele vai tudo contra isso. Ou a inteligência do homem transformado, mas que ainda é humano, ele vai falar assim: eu sei que há em mim um caminho mau, mas eu estou tentando, né, Deus? Imagina a loucura disso. Imagina a inteligência do céu olhando para você, vendo que você está todo imperfeito. Bom, tudo isso está na briga na nossa mente. Por isso que nós devemos pedir e reconhecer que há caminhos maus dentro dos nossos corações. Esse é o primeiro passo da intercessão. Se a gente não reconhecer que há caminhos maus que ainda habitam na gente, que a gente ainda está fazendo, todos, nós não conseguimos prosseguir com uma adoração. Segundo tópico, segundo item de oração. Então, primeiro,
para Deus purificar nosso coração, tornar um coração limpo. Oro para que o Senhor coloque em mim um coração limpo. Deus, limpa meus caminhos, para que eu ande nas suas veredas. Segundo silencie a voz do eu, ou seja, a voz da carne. Estão comigo ainda? Vamos lá, Romanos 5:8 diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinem para as coisas do Espírito. Gente, é meio que óbvio. Ou seja, se eu estou vivendo para a carne, eu vou fazer o que é da carne, mas se eu estou fazendo o que é Espírito, eu faço o que é do Espírito. Amém? Alguma novidade nisso? Não. Mas por que é tão difícil a gente orar para Deus calar nosso eu? Porque a gente é arrogante, meus amigos. Nós somos arrogantes. Se alguém não te falou isso, hoje eu estou falando. Eu, muitas vezes, sou arrogante também. Porque é a nossa humanidade gritando, gente. E a gente tem que dar nome aos problemas. Eu posso tentar resumir todos os 7 passos da intercessão nisso, sabe? Dá nome às coisas, gente. Dá nome. Deus, eu sou arrogante. Deus, eu vou orar só para o que me faz bem. Eu vou querer orar aqui, eu vou colocar meu joelho no tapetinho, e eu vou querer só falar do que me afeta, do que me machuca. Eu não vou lembrar de ninguém, porque até durante a oração eu sou arrogante. Olha que loucura. Então, gente, esse passo ajuda a gente a entender o que? Já relembrar. Deus, cala a voz do meu eu. Eu não quero agora escutar o que eu estou precisando, não quero mais lembrar do que eu estou necessitando, porque a palavra fala que o Senhor já até sabe antes mesmo da gente falar. Então, Deus, durante essa intercessão, que eu estou no momento de intercessão, lembrando que a gente não está fazendo uma oração normalzinha, a gente está no momento de intercessão. Você está lá com um propósito, eu quero orar por algo ou alguém, amém? Então, eu preciso entender que eu sou arrogante. E aí, olha que loucura, a nossa mente, ela manda tantas coisas durante a nossa oração, que às vezes a gente vai desviando a nossa oração para coisas que nem são tão ruins. Quer um exemplo? Anotei um exemplo aqui, ó. Eu estou orando por os cristãos, está repreendido, meu Deus do céu. Cadê a cruz? Me joga. Se eu me consertar, será que vocês esquecem? Os cristãos, meu Deus, apaga essa parte. Os cristãos missionários. No Paquistão, estou orando por eles. Para essas pessoas, os mini-cristos, fica mais fácil. Estou orando por eles no Paquistão, comecei orando por eles, só que aí, gente, do nada, você começa a orar por um emprego melhor. Já aconteceu isso com você ou é só comigo? É só comigo, gente? Ah, tá, que susto, pensei que eu estava tão errado. Do nada, você está orando e você começa, Deus abençoa o pessoal lá, que está só com uma folha do papel, mas Deus queima meu chefe, em nome de Jesus. É assim, não é não? É desse jeito. Por quê? A gente vai sempre inclinar para o que a gente precisa. Sempre vai inclinar, porque essa é a nossa humanidade. Ou seja, dê nome aos problemas. Ore pela sua humanidade, para que Deus cale a sua voz. Cale você, para que Ele fale. Amém? Terceiro passo. Estou indo bem? Estou indo rápido? Terceiro passo. Vocês escolheram ficar comendo mais tempo, tá? Então não reclama não. Terceiro passo, silencie a voz de Satanás, que ele não tem poder. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. 1 Pedro 5,8 fala assim, que slide lindo. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o capeta, anda ao derredor, como leão, ruge procurando alguém para devorar. Gente, isso é muito sério. O diabo, ele não deixa de estar ao seu derredor só porque você está orando, tá, gente? Só porque você está bonitinho ali, ajoelhadinho, não, ele não vai deixar de te procurar quando você está ali. Ele lança setas na sua mente, diretamente para atacar a sua carne. E aí ele vai também impulsionar, assim como você faz sozinho, sem o diabo, ele vai te dar coisinhas na sua mente. Vai lá, fala disso, fala disso. Coisas que às vezes nem é loucura, nem é tão errado. E aí ele vai falando até assim, começar a soltar umas paradas muito loucas durante a sua oração. Gente, eu não vou dar nome aqui, mas quem já teve uns pensamentos meio insano enquanto vocês estão orando? Alguém é corajoso para levantar a mão? Amém. Não estou sozinho. Pensamento insano, tá?
Eu não estou falando de coisinha tranquila, estou falando de bagulho pesado. Contra si, contra alguém, contra mim, sei lá. Não é uma loucura? Gente, isso é diabo. Tem que repreender. Entendeu? Se não repreende, não para. Por isso que muitas vezes até eu parei de orar, no momento, fui ajoelhar meu lindinho joelho, ou às vezes nem ajoelhar, por causa que eu tenho um problema no joelho, que começa, ai meu Deus do céu, uma dor. Mas eu estou ali orando, aí eu começo a orar, aí começa. Umas paradas muito loucas. Eu, meu Deus do céu, por que eu estou pensando nisso agora que eu estou orando? Cara, eu sou tão pecador, mano. Olha que loucura. Quero entender que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas loucura, gente, tem que dar nome aos problemas. Diga na sua oração: diabo, você não tem espaço aqui na intercessão. Você não tem espaço na minha oração. Deus, blinda minha mente contra todo ataque de Satanás. Eu não quero ser atacado por essas coisas. Esse é o meu momento contigo, Senhor. Não pode haver impureza nesse momento. Gente, precisa dar nome aos problemas. Amém? Meu Deus, Deus está mudando a parada. Uau! O quarto. Confesse que nós não sabemos orar. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é velho de igreja já ouviu isso muitas vezes, já? Só que por que a gente acha que a nossa inteligência, a nossa teologia, ou nossos anos de convertido, ainda vão fazer que a nossa oração seja perfeita aos olhos de Deus? Porque a gente ainda acha muito isso. Sabe, às vezes a gente ainda chega para orar e começa: poderoso, santíssimo Deus, exaltado nas alturas. Ele está assim, ó. Mano do céu, que loucura. Meu eu, que doideira. Não, gente, eu vou dar nome aos problemas, entendam bem. Não estou falando que é errado fazer isso. Eu acho lindo e acho certo, porque a gente tem que tratar Deus com respeito. Só que eu estou dizendo que existe muita gente, e eu acredito que aqui no nosso meio não tem ninguém, que está fazendo umas orações extravagantes, umas coisas meio maluca. Só que, gente, não, isso que você está fazendo, às vezes não vai ser o que Deus quer que você faça. Por quê? Quem transcreve a nossa idiotice humana para Deus é o Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? O que a gente está falando, achando que a gente está acertando muito, sem o Espírito Santo é nada. Precisa do Espírito Santo, amigos. Enquanto a gente não entender que a gente é a poeira, amigos, eu tive a experiência na Jocum de estar todos os dias fazendo esse passo da intercessão, que até um momento eu fiquei com uma raiva, cara. Sabe por que eu fiquei com raiva? Porque eu chegava nesse espaço e eu começava: mano, que pé no saco. 8 horas da manhã. Vamos todo mundo sentar na rodinha, começa falando. E eu começava: cara, é só a gente orar e já deu, velho. Vamos orar pelas coisas já, vamos orar bonito, a gente faz uma oração legal e já está tudo certo. Só que eu fui pisado de várias formas disponíveis para ser pisado. Então que vocês sejam pisados também para entender isso antes. Vocês não precisam, na verdade, vocês não precisam ser pisados, entendam antes. A sua inteligência humana, gente, é ralé perto do que o Espírito Santo está transmitindo para Deus. Gente, orações de pessoas analfabetas, mudos, orando em pensamento, tem orações que chegam a Deus a mais fácil do que a nossa. Vocês estão entendendo? Por que das crianças sai um perfeito louvor? Entendeu? Espírito Santo, amigos. E esse é o erro que a gente mais tem hoje em dia. O quinto, estou acabando. Vocês estão ainda comigo? Estão com sono? Amém. Atos 16, versículo 6 e versículo 7. E percorrendo a região de Frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, chegando perto de Mísia, tentaram para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Vamos lá, presta atenção aqui no 6, Espírito impedidos pelo Espírito Santo. Pegaram bem? Agora o segundo. O Espírito de Jesus não permitiu. De novo, impedidos pelo Espírito Santo. Segundo. Primeiro.
Vamos falar de juntinho? Primeiro. Segundo. Amém. Preciso falar alguma coisa? Vou falar sim. Gente, se até Paulo, que acabou de sair do Atos 2, não, acabou não vou ser herege, né? Saiu do Atos 2, né? Atos 2 está no versículo 2. Então ele saiu do Atos 2. Até Paulo, mas não estava só Paulo, estava Paulo, Barnabé, Marcos, tinha mais um? Pastores, me ajudam aí. Paulo, Barnabé, Marcos, tinha mais um, gente, eram 4, porque dividiu em 2 depois, 2 em 2. Não era não. Ô varoa, Pedro? Cadê? Tô zoando. Gente, Paulo que escreveu 90% do Segundo Testamento, o cara das Escrituras, o cara da santidade, o cara que foi resgatado, ele não estava lá quando aconteceu os grandes milagres de Jesus, ele não viu tudo acontecendo, mas é o cara que é o bem-aventurado que não viu e creu, certo? O cara, gente, ele foi impedido pelo Espírito Santo. E quem somos nós para não sermos impedidos pelo Espírito Santo? Gente, vamos cair na consciência de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, sim. Mas nós éramos massa sem fome, vazia. Paulo foi impedido. Ele muda as rotas, gente. O Espírito Santo muda as rotas. E ele muda as rotas não só físicas. Gente, se Paulo ele falou para os caras, imagina as viagens deles, camelando a pé, que eles falaram, vocês não vão aqui para não vai ir nessa direção, vai para outra. Aí eu tentei ir na outra direção, andei mais, o Espírito Santo viu que eu estava indo lá e falou, não, é por aí também não. Gente, ele muda as rotas físicas, por que ele não vai mudar o curso da sua oração? Vamos lá, alguém. Olha o versículo que eu li anteriormente, ele intercede por nós. Então, se ele intercede, ele também mexe. E quem é filho de Deus tem que ter o feeling, ou seja, tem que sentir o que o Espírito Santo está falando. Sabe, gente, o que é triste? Sabe o que é triste? A gente escutar o Espírito Santo falando alguma coisa, a gente não vai lá e faz. Alguém já passou por essa situação ou foi só eu? Ter a plena certeza que o Espírito Santo está mandando você fazer, eu falei, não, estou com vergonha, não quero, ou às vezes não quero, não vou fazer. Vocês já fizeram isso ou não? Gente, olha que loucura, o quanto nós somos humanos e falhos, cara. A gente tem que deixar o Espírito Santo nos guiar para os caminhos. Deus, eu vou interceder agora, e eu peço que o Senhor tome total controle dessa oração. Que não seja eu movendo para onde eu quero, mas eu quero a influência do Espírito Santo me levando para onde eu tiver que ir, que o Senhor me transmita para os caminhos que eu quiser. Pai, se é para eu orar por isso, me fale para eu orar por isso, se é para eu orar por aquilo, me fale para eu orar por aquilo, mas eu não quero ser eu, na minha mediocridade humana, virar e falar que eu vou fazer isso de qualquer jeito, amém? Vocês estão felizes ainda com Jesus? Sexto, agradeça a Deus pelas maravilhas que Ele vai fazer, amém? 1 Coríntios 2,9 diz assim, mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu acho que vocês estão quietos de novo, eu vou ler novamente. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Essa é a boa notícia, meus amigos. Essa é a boa notícia da nossa intercessão. Sabe por quê? O que a gente está pedindo, o que a gente está tentando pedir, não é nada comparado com o que Ele tem preparado, gente. É o peso da glória futura. É o peso da glória futura aí penetrando nossos corações, meus amigos. Nós temos que entender que nossas causas, nossos motivos são coisas tão pequenas preparadas com o que Ele está fazendo. Gente, até quando a gente vai achar que nossos motivos são maiores do que os de Deus? Até quando a gente vai continuar sendo arrogante, tentando orar só porque eu quero, cara? Vamos reconhecer a soberania dEle. Gente, Deus é grandão, cara.
Deus é grandão, gente, a soberania dele está muito além, cara. Sabe, se a gente está indo para um lado, Deus, ele já deu 1000 passos à frente, velho. Se hoje a gente foi lá e preparou uma pregação com todo carinho, Deus, ele já mudou uma história de uma nação inteira. A gente tem que entender a soberania do Senhor e confiar. É isso, confiar na soberania do Senhor. A palavra diz em João que os que creram e receberam, esses são filhos de Deus. Quem estava aqui no grupo de jovens quando eu falei isso? A Mari, né? Creram e receberam, minha irmã também. Creram e receberam. Porque creram e receberam, esses são os filhos de Deus. Porque não adianta, gente, eu só acreditar, eu tenho que confiar. E quando você crê, você segue. Então não adianta eu só acreditar que ele pode, eu tenho que confiar, entregar mesmo. Aqui, ó, toma, Deus, faz. É isso. Gente, e o último. Espere em silêncio, que Deus fale. Espere em silêncio o que Deus fale. Salmos 27, 14 fala assim: espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Para quem é da casa, a gente está escutando há muitos dias já palavras que saem desse altar do tipo: não tenham pressa para sair da presença de Deus. Mas não só não tenham pressa, mas também fiquem em silêncio. Para alguns isso é super fácil, né? Porque não dá um glória a Deus no culto. Mas para outros é mais difícil. Só que, gente, o silêncio que eu estou falando aqui não é o silêncio de não reagir ao ambiente espiritual, não é isso. O silêncio que eu estou falando aqui é você acalmar a sua mente. Deus, eu orei por tudo isso aqui, ó. Eu fiz os 6 passos da intercessão agora. Eu orei por tudo, ó. Orei para o Senhor purificar meu coração. Orei para o Senhor, para a influência do Senhor. Orei para o Senhor calar a voz do meu eu. Orei para que todas essas coisas aconteçam aqui. Cala a voz do diabo. Orei por todas essas coisas. Só que agora, como eu estou posicionado no momento de intercessão, eu vou ficar em silêncio e esperar o que o Senhor vai falar. Gente, isso foi o mais difícil para mim. Lá. Ainda é difícil de vez em quando, mas depois que você vai exercitando, porque ela fala que a fé é exercida, né? Então a gente tem que exercitar o bagulho, a gente tem que tentar fazer, se não tentar não dá certo. Eu não vou virar para vocês e falar que isso aqui esse aqui é a receita do bolo, e o bolo vai dar super certo aqui no final, hoje mesmo. Eu não vou virar para vocês e falar isso, porque eu precisei de alguns meses, na verdade foi algumas semanas, para sentar todo dia, às 8 horas da manhã, e olhar aquelas pessoas que, gente, vivem da obra, cara, em silêncio, velho. Eu estou falando de missionários, gente, que largaram a vida inteira, mano. Largaram a vida inteira para estar ali com Deus, velho, no meio do nada, muitas vezes. E eles estavam em silêncio, esperando que Deus ia falar. Você acha que eles não tinham coisa para pedir? E eu, todo playboyzinho, vindo de São Paulo, da capital, olhando aquele silêncio e falando: e agora? O que eu faço? Tá, eu orei, mas tem que fazer alguma coisa? Eu levanto, sei lá. Não, eu só via todo mundo assim, ó. Desse jeito. Esperando. E aí sabe o que doía mais? Não era isso, não era ter que esperar. Era o depois. Sabe o que doía? Era depois de tudo isso aqui, o próximo e último passo, que não é um passo, mas é a resolução de todos esses passos, é a gente virar para a nossa rodinha e falar as cargas, são as famosas cargas, tá? Cargas é o que? O que Deus falou com a gente durante tudo isso. Então a gente vai pegar, escutar o que Deus falou, e a gente vai orar por isso. E aí sabe o que doía, gente? Era chegar no final da rodinha e ouvir todo mundo com uma palavra. E eu assim, ó, como pode? Só que quem é espiritual sabe o que é espiritual, amém ou não? Deus deu o dom de interpretação de espírito, eu sabia que tinha Espírito Santo ali. Não era coisas ditas para a boca, sabe, da boca para fora, assim, vou falar e vou meter o louco. Não, gente, era coisa de Deus mesmo. Aconteceu uma vez, de eu estar com eles, mesma coisa, não coloca quando tinha chego. Como eu estou de horário, estou bem? Logo quando eu tinha chego,
que eles falaram de uma história, o pastor João, antes de começar a intercessão, o pastor João foi meu líder, ele vai estar aqui em São Paulo brevemente, ele vai vir aqui na nossa igreja, dar um oi para vocês? Dá um oi, só um oi de fora, fora do púlpito, não me bate, pastor, fora do púlpito ali, ó. Ele vai dar um oi dali de fora, entendeu, pastor? Para depois você não bater. Ele vai vir aqui. Gente, que homem de Deus, cara, que homem de Deus. Um dos homens que largaram tudo para viver do ministério, ele tinha um feeling que... Gente, eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar, eu reconheço. Só que, cara, ele tinha um dom de saber o que eu estava fazendo, o que eu estava pensando antes de falar. E aquilo é o Espírito Santo, porque ele chegou assim e falou: gente, vocês acham que isso aqui é besteira? Eu vou contar uma história para vocês. A gente foi fazer, ele falou na TED dele, eles foram fazer um momento de intercessão, um dia comum, aleatório, nada de evento específico. Foi fazer um dia comum onde ele falava assim, que ele recebeu a carta que tinha uma Kombi pegando fogo. Ele falou que ele escutou nitidamente do Espírito Santo, tem alguma Kombi pegando fogo. E ele começou a orar, com a sabedoria que o Espírito Santo dá, a gente começa a orar. Deus, se tem alguma família que tem alguma Kombi, se tem alguma base que tem alguma Kombi, uma Kombi branca pegando fogo, se tem alguma Kombi com problema, Deus, eu não sei de qual Kombi o Senhor está falando, mas toda Kombi branca que seja com problema, o Senhor vai lá e conserta para que não pegue fogo, ou se pegar que ninguém saia ferido. Foi essa oração dele, gente. É coisa muito difícil de se fazer. Ele orou, depois de umas 2 semanas, uma base lá de Campo Grande ligou para eles e falou: gente, a nossa Kombi explodiu. Era uma Kombi branca, não tinha ninguém dentro da Kombi. Deus não impediu que a Kombi explodisse, mas impediu que o motorista que estava caminhando até a Kombi não morresse. Estou todo arrepiado. Vocês ainda duvidam do poder da intercessão? Gente, não é brincadeira. Receber de Deus não é brincadeira, e não é brincadeira ainda a gente escutar. Então, falando tudo isso, o que vocês acham de a gente fazer um momento prático agora? A gente vai dividir alguns grupos, e a gente vai fazer isso. Quem anotou aí os passos da intercessão, levanta a mão. Amém. 7 passos da intercessão. Para não, música, varão. Vai fazer os 7 passos. Gente, divide como que funciona na prática, tá? Vocês vão sentar na rodinha, normal, sentado, de pé, do jeito que vocês preferirem. E aí vocês vão fazer assim, ó. Já combina antes e fala assim, ó, eu vou orar sobre o primeiro passo, eu sobre o segundo. E aí dentro, não é só para você falar a palavra como mantra, mas você ora e fala aquilo que Deus tocar no seu coração, porque também acontece. Deus, eu quero orar sobre o coração puro e blá, 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 blá. Amém? Fala sobre isso, para. Vai lá depois, próximo passo, segue hoje na risca, tá bom? Esse é o modelo que eu aprendi, deu certo, e eu quero praticar com vocês. Então faz isso com todos os passos. No final, façam o tão esperado, o silêncio. Fiquem alguns minutos em silêncio. A gente entende, cara, isso é meio doido, tá? Mas a gente está cheio de doido aqui. Quando a gente está no momento de oração, tem uma hora que a nossa mente ela faz assim, ó. Quem sente isso? Alguém sente? Que você pula, tipo um degrau. E é difícil chegar nisso. Que a gente sai daquela parada e a gente chega num degrau diferente. É nesse momento que vocês vão receber essas coisas. Então, fiquem quietos, esperem Deus. Não canta nem a música, não faz nada. Só fica quietinho e vai esperando que Ele vai falar com vocês. E aí depois, vocês falam, gente, comigo Deus falou isso. Brevemente, com você Deus falou isso. E aí depois vocês orem pelos passos, amém? Pelo que vocês receberam, certo? Vocês ainda estão felizes com Jesus? Então bora praticar. Glória a Deus, aleluia. Pessoal, para fazer algo, vou se intrometer só na dinâmica, só na dinâmica. Eu sei que vocês estão com receio aí de sair daí, né? Então faz assim, não vamos ser crianças no momento. Vem cada um para suas cadeiras, em nome do Senhor Jesus. Isso. Aí nós separamos de 7, 7, 8, 8, assim rapidinho, e aí vai ficar mais fácil. Aí...
vai juntar bolinha, né, Jair? A gente vai fazer uns 10 minutos de oração dessa prática. Aí depois a gente vai despedir, né, Aureliano, é isso? Aí a gente vai encerrar. Quem quiser ir embora, a gente ainda vai subir para tocar uns louvor e dar uma work chapada. A gente gosta de chapar. Hoje nós vamos work e chapar. Glória a Deus.